Fala, torcida do Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal MCV Play e hoje no canal Mário Coelho Vasco também, Matheus Gilbert na área, passando aqui para mais um giro de notícias e informações. Já adianto as informações que eu vou trazer para vocês. Vamos falar sobre o jogo de ontem, jogo contra o Flamengo, e uma informação que surgiu ontem no meio da partida entre Vasco e Nova Iguaçu, dada inclusive pelo ex-diretor executivo do Vasco, Paulo Brax. Isso tudo e muito mais ao longo do vídeo. Antes de mais nada, quero pedir a vocês para se inscreverem no canal, darem o seu joinha, o seu like, apertar o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo muitas vezes e comente também. É isso, bora para mais um vídeo. Vamos começar com um jogo, no caso, entre Vasco e Nova Iguaçu, que aconteceu ontem, uma vitória belíssima do nosso Vascão. O Vascão venceu o Nova Iguaçu por 3-0, né? Gols de Coutinho, 2 gols do Coutinho e um gol do Ryan. O Vasco foi muito bem na partida, na minha visão, foi a melhor partida do que o Vasco fez no ano de 2025, por se tratar, apesar de um adversário de menor expressão, muito organizado, que vem dificultando a vida dos times grandes do Rio de Janeiro há muito tempo, inclusive do Vasco. Então o Vasco conseguiu superar essas adversidades e vencer muito bem o Nova Iguaçu, inclusive pouca gente esperava o resultado de 3-0, porque o Nova Iguaçu, como eu disse, é uma equipe muito organizada, muito bem treinada pelo treinador Carlos Vitor, e que há anos vem sendo a pedra no sapato do Vasco e de outros clubes do Rio de Janeiro. O Vasco fez uma partida segura, ofensivamente e defensivamente. Para vocês terem uma ideia, estou trazendo um dado aqui: o Vasco sofreu 5 finalizações durante o jogo, as 5 de fora da área, ou seja, a defesa do Vasco conseguiu blindar muito bem dentro da área. O Nova Iguaçu não chegou nenhuma vez para finalizar com perigo dentro da área, e o Vasco conseguiu fazer uma partida segura. No caso, ofensivamente foram 17 finalizações. Ousa dizer que o Vasco poderia ter ganho até por mais, 5, 6, eu acho que era um placar justo, porque o Vasco criou para isso, mas o Vasco fez uma partida como um todo no ok. O primeiro tempo foi muito bom, o primeiro tempo onde o Vasco abre 3-0, o segundo tempo onde o Vasco cria oportunidade para ampliar o placar, mas prefere, no caso, controlar a partida, até porque tem um jogo importante contra o Flamengo no sábado, e os jogadores com medo, no caso, até de se lesionar, de fazer um esforço maior e acabarem se machucando. O Vasco preferiu controlar a partida e mesmo controlando a partida, teve oportunidade de vencer a partida por mais de 3-0, né? Pontos positivos para mim da partida foram 3, no caso, a dupla de zaga com João Vitor e Lucas Freitas, para mim, foram pontos muito positivos, jogadores que estão se entrosando, se encaixando e vem muito bem. Para vocês terem uma ideia, essa dupla de zaga tomou apenas um gol de bola rolando até agora. Foram 5 jogos com eles em campo juntos, né? Foram 2 gols tomados, foram 2 gols tomados, no caso. Foram um contra o Flamengo no primeiro jogo, naquele jogo que o Vasco perde por 2-0. Para quem não sabe, quando o Vasco toma um segundo, o Lucas Freitas já não está mais em campo, ou seja, teve um gol de pênalti naquele jogo e um gol agora, ou seja, de 5 jogos, essa dupla tomou 2 gols, sendo que um de bola rolando. É uma dupla que vem agradando ao torcedor vascaíno. O Lucas Freitas é uma grata surpresa, porque ninguém esperava que ele fosse assumir a titularidade, assumiu, inclusive deixando o Maurício Lemos no banco, que é o jogador que foi contratado para ser titular, e o João Vitor segue na sua boa fase, tem alguns picos de maluquice, mas num todo é um bom jogador, um jogador rápido, um zagueiro rápido, que tem boa recuperação, boa saída de bola, precisa ajustar um pouco a cabeça ali em alguns momentos, mas é um bom jogador e está se encaixando com o Lucas Freitas. Outro jogador que eu gostei muito e achei um ponto positivo na partida foi o volante Paulinho. Paulinho fez uma ótima partida, uma partida para dar confiança ao jogador que estava sem confiança. Há de se lembrar que ele entrou no jogo contra o Botafogo no Clássico, onde o Vasco vence por 1-0, e entra muito mal, ao ponto de quase ser expulso ali nos primeiros minutos dele na partida, numa entrada que ele deu, se eu não me engano, no jogador Marlon Freitas do Botafogo. Então, assim, é um jogador que precisava ter essa confiança, e agora jogando na posição dele, né, de volante, não mais como meia pela esquerda, tendo que ajudar o Piton, mas com liberdade para circular no campo todo, para fazer o famoso box-to-box, o segundo volante, né, que o Vasco estava carecendo disso. O Tietchan até fez isso muito bem contra o Botafogo, mas o Tietchan está se recuperando de uma lesão no joelho, deve voltar contra o Flamengo agora, não como titular, acredito eu, mas foi um ponto positivo. Acho que foi uma partida muito boa pro Paulinho voltar a ser o Paulinho
que a gente conhece de 2023, onde o Paulinho foi muito bem naquela recuperação do Vasco do rebaixamento, e propriamente de 2024, até ele machucar. Ele tinha feito 2-3 bons jogos ali, ele já tinha encaixado uma boa dupla de volante até o jogador se machucar. No mais, além do Paulinho, muito boa partida do Felipe Coutinho. Acho que foi uma partida para dar confiança ao jogador que estava sem confiança, um jogador que bateu o pênalti, até um elogio ao Pablo Verratti, deu o pênalti ao Coutinho para que o Coutinho pudesse ganhar confiança, ganhou e fez um golaço. Acho que talvez tenha sido a melhor partida do Coutinho pelo Vasco no ano. 2 gols, jogou muito, com muita liberdade, tocando, chamando o jogo para ele. Como faz o Neymar no Santos, o Coutinho fez agora. Até pelo fato de ter uma companhia nova pelo lado esquerdo, que é outro ponto positivo. Baita partida do português Nuno Moreira com a camisa do Vasco, e baita estreia, um jogador que deu uma assistência, deu outro passe para gol pro Ryan, jogador muito inteligente, né? Aquele jogador que se embola com a bola, até no lance do gol do Ryan, ele dá um domínio assim, um domínio muito bonito, inclusive, dá uma girada, tabela com o Paulinho, enfia a bola pro Ryan, um meia que joga aberto, então combinou com o Coutinho, fez o Coutinho crescer na partida, fez propriamente o Piton crescer, porque o Piton começou a aparecer mais na frente, começou a ter opções no caso, quando pega a bola. Enfim, foi uma partida segura no Vasco. Acho que todos os jogadores que entraram no segundo tempo foram bem, até o Payet, que tinha entrado mal contra o Flamengo, na minha visão, entrou bem, foi bem. Foi um jogo muito seguro de todas as partes, de todo mundo lá na minha visão. Acho que não teve um jogador do Vasco que você tenha olhado assim e falou, pô, esse foi mal. Por incrível que pareça, para mim o piorzinho, no caso, entre aspas, foi o Pablo Verratti, né? Acho que foi um jogador que importante, que deu o pênalti ao Coutinho, sofreu o pênalti, inclusive, na minha visão, sofreu vários outros pênaltis que o juiz acabou não marcando, mas foi um jogador muito importante para o Vasco, apesar de tecnicamente não ter ajudado tanto assim, mas foi um jogador que vai ajudar, um jogador que vai, né, tá sempre ali, sempre à disposição, um jogador que mesmo mal tecnicamente, é um jogador que ajuda muito, tanto defensivamente, na pressão, na saída de bola, um jogador com muita garra, muita vontade, é um vascaíno dentro de campo. Pablo Verratti é um ídolo para muita gente, né, um capitão, ajudou bastante. E sobre o jogo de ontem foi isso, acho que foi uma vitória para dar confiança à equipe, dar confiança ao técnico Fábio Carille, aos reforços que estão chegando, e ao Vasco, que enfrenta o Flamengo no sábado, que é isso que a gente vai falar a partir de agora. O Vasco enfrenta o Flamengo no sábado, né, depois de uma boa vitória contra o Nova Iguaçu, às 5h45, expectativa de bom público até ontem, inclusive info do companheiro Vene Casagrande, até no dia de ontem, tinha mais ou menos ali 12 mil ingressos vendidos para a torcida do Flamengo, porque os ingressos para a torcida do Vasco começaram a ser vendidos no dia de hoje. Vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram comprar também, né? O Vasco enfrenta o Flamengo com uma expectativa de bom público, a torcida do Vasco está renovada. Cara, eu acho que é até leviano da minha parte achar que o Vasco não pode classificar no sábado. Lógico que pode, um resultado de 2-0. Para vocês terem uma ideia, mesmo nessa sequência negativa do Vasco ali nos últimos 31 jogos ter vencido o Flamengo apenas 2 vezes, essas 2 vitórias, uma foi por 2 gols de diferença e a outra poderia ser o Pedro Raul perde o pênalti naquele jogo do gol do Pumita, no caso no final da partida, que o jogo poderia ter acabado de 2-0 pro Vasco. Ou seja, não é tão difícil vencer o Flamengo por 2 gols de diferença, basta ter mais vontade, basta ter vontade de vencer. O Vasco tem entrado nos jogos contra o Flamengo preferindo não perder do que vencer. Esse que é o problema, porque entra no jogo de forma recuada, né? Até no último jogo deu uma mudada nisso, mas no segundo tempo já voltou a ser o Vasco dessa forma. Entra de uma maneira recuada, com a expectativa de somente defender, e o Flamengo gosta desse jogo, porque o Vasco não ataca, o Vasco não incomoda. A gente tem aí exemplos nessas 2 últimas partidas de que quando o Flamengo é incomodado, eles cedem, né? Eles se sentem incomodados. Quando eles se sentem incomodados, quando o Vasco incomoda, eles não conseguem jogar, porque não é comum, no caso, o adversário incomodar tanto o Flamengo. Então, quando você usa suas características, suas qualidades para incomodar o Flamengo, eles vão sentir. Eu nem digo isso como um motivo de achar que o Flamengo tá com medo do Vasco. Não, é normal, um time que joga para frente todos os jogos, e quando encontra um adversário que incomode eles, é normal que eles sintam, entre aspas. É só você ver no primeiro tempo contra o Flamengo no último jogo, no caso no Engenhão. E acho que é isso, acho que o Vasco tem que jogar pra frente, jogar pra vencer a partida, até porque precisa 2 gols de diferença, e bola pra frente. Sobre o jogo contra o Flamengo, eu acho que é isso, que
quem estiver me ouvindo aí, vá ao estádio, compareça ao estádio e dê, né, uma boa resposta ao time do Vasco, e que o time do Vasco dê uma boa resposta a gente. Valeu? Sobre o jogo contra o Nova Iguaçu e contra o Flamengo a gente já falou. Agora eu vou entrar em outro assunto. No dia de ontem, no meio da partida entre Vasco e Nova Iguaçu, o diretor executivo, ex-diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, e atual diretor executivo do Atlético Mineiro, deu uma entrevista confirmando o que a gente já disse aqui há muito tempo. Já existe um pré-acordo entre Vasco e Atlético Mineiro pela transferência do atacante colombiano de 22 anos, Bryan Palacios. É um jogador que deve chegar ao Vasco a partir da próxima semana, já deve ter a emissão de passagens. É um jogador que o Galo pediu para segurar um pouco nessa reta final de Campeonato Mineiro, porque está convivendo muito com lesões. O Scarpa se lesionou, o Hulk se lesionou, então o Galo pediu para que o Vasco esperasse um pouco, para que liberasse o jogador só após as finais do Campeonato Mineiro, e assim será feito. O diretor Paulo Brax revelou que existe um pré-acordo, o Vasco fez uma proposta, o Atlético fez uma contraproposta, o Vasco realizou uma nova proposta e eles chegaram num acordo. Não está fechado ainda, obviamente, porque precisa da assinatura do jogador, dos exames médicos feitos, mas já existe um pré-acordo de todas as partes, Palácio e Vasco e Atlético, e provavelmente antes do Brasileirão começar deve ser mais um jogador confirmado, né, para vestir a camisa do Vascão, o colombiano Bryan Palacios, de 22 anos, atacante, ponta, de muita força física, deve ser novo reforço do Vasco para a sequência da temporada. E o vídeo de hoje é esse, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Hoje também gravei pro canal, além do canal MCV Play Vasco, pro canal Mário Coelho Vasco. Vou postar esse vídeo nos dois canais. Espero que vocês tenham curtido. O Mário tá passando por alguns probleminhas lá no local onde ele mora, no caso. Por isso eu vim substituir ele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e é nóis.